Todos nós sabemos do declínio em nossa cultura. I looked at some statistics about Brazil. Declínio do casamento da família aqui no Brasil, por exemplo. As the divorce laws were made more liberal, Vi algumas estatísticas aqui no Brasil sobre as leis do divórcio que se tornaram cada vez mais brandas. the latest statistics I saw were 2011, and that was a record year for divorces. A última estatística que eu vi diz respeito ao ano de 2011, que manifestou um recorde em divórcios. And I'm sure it has increased each year since then. E tenho certeza que só tem aumentado desde então. Perhaps even more sad is that in Latin America, Talvez o mais triste é que em toda a América Latina, the number of children born out of wedlock is over 60%. o número de filhos que nascem fora de casamentos é mais do que 60%. And in Brazil, it was 68%. No Brasil é 68%, para ser mais exato. And of course, we see that as the culture becomes increasingly corrupt, Então, ao vermos a sociedade se tornando cada vez mais corrupta, other perversions now are sweeping through the culture, outras perversões vão entrando pela cultura, with homosexuality and homosexual marriage. com práticas homossexuais, casamento homossexuais. We also know that in these days the church is increasingly weak. Nós também sabemos que a igreja nesses dias também está fraca. There's much extraneous superficial activity, Tem muitas atitudes superficiais, externas, but not much inward vitality and piety. mas não uma vitalidade e piedades internas verdadeiras. One of the primary contributing factors both to the spread of corruption in the culture and the weakness of the church is found in the family. Um dos fatores que contribuem mais para isso, para esse declínio, é a questão da família. As the family breaks down, Quando a família entra em declínio, the church and culture are going to break down. a igreja e a cultura também vão entrar em declínio. And so I want to speak to you both in the worship hour and in Sunday school about the responsibilities of parents and children in the family. Então vou falar com vocês, tanto no culto quanto na escola dominical, das responsabilidades dos pais e dos filhos quanto à família. But I want you to think not simply about your family, Mas não quero que vocês pensem aqui meramente em suas famílias, but the role the family plays in the reformation of church and society. mas o papel que cada família representa e faz na reforma da igreja e da sociedade. I've chosen as my text Ephesians 6 verses 1 through 4. Escolhi como texto Efésios 6, de 1 a 4. This is in the context of Paul's addressing family in terms of husbands and wives. Estamos aqui no contexto em que Paulo está tratando de família, mais especificamente maridos e mulheres, esposas, And the broader culture in terms of servants and masters or employees and employers. e também a cultura mais geral, representados aqui pelos servos e senhores. And in this section, Paul is continuing the application of the doctrine that he laid down in the first 3 chapters. E nessa sessão ele continua a aplicação que se baseia lá nos capítulos 1 a 3, onde ele traz a doutrina da carta, Where he focuses on God's sovereign grace onde ele se foca na graça soberana de Deus and our union with the Lord Jesus Christ. e em nossa união com o Senhor Jesus Cristo. In chapter 4, he particularly works out union with Christ in terms of our putting on the new man, putting off the old man. Aqui no capítulo 4, ele mostra como essa união com Cristo nos faz nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. And now in these marriage and family relationships, he shows us the practical outworking of union with Christ in the life of the believer and his family. E aqui nesses relacionamentos familiares agora, ele aplica essa mesma união com Cristo de forma bem prática no seio da família. Now the Apostle Paul follows a pattern of addressing first the one who is to be in submission and then the one who is in authority. O apóstolo Paulo segue um padrão aqui. Primeiro ele trata daquele que deve estar em submissão, depois ele trata daquele que está na posição de autoridade. He does that in marriage and in family and in the workforce. Faz isso no matrimônio, depois na família e também depois no ambiente de trabalho.
But as I prayed about it, I thought that I would address parents first in the worship and then the family and children in Sunday school. E ao orar sobre isso, eu decidi primeiro tratar com pais durante o culto e depois, no momento de escola dominical, tratarei com os filhos. We could say that in a sense, verse 4 applies to all of us who are here, Nós poderíamos dizer que o versículo 4 se aplica a todos nós aqui, because one day most of you children will be parents, porque um dia a maioria das crianças aqui serão pais. and your young people are preparing for marriage. Vocês jovens estão se preparando para o casamento, But the great majority of us can't go backwards. We won't again be children. mas nós todos, a maioria aqui não pode voltar atrás, nós não seremos crianças novamente. So that message will be a bit more narrow in focus. Então essa mensagem será um pouquinho mais focada, But this theme incorporates both of them. mas esse tema, claro, que incorpora ambas as partes aqui. God blesses the family, church, and culture Deus abençoa a família, a igreja e a cultura when covenant children submit to the discipline and instruction of their parents. quando filhos do pacto se submetem à disciplina e à instrução dos pais. God blesses the family, the church, and the culture Deus abençoa a família, a igreja e a cultura when covenant children submit to the instruction and authority of their parents. quando filhos da aliança se submetem à disciplina e à instrução de seus pais. So now we look at the responsibility of parents. Então agora nós olhamos para a responsabilidade dos pais. And I want to show you in the first place it's a covenantal responsibility, Quero mostrar em primeiro lugar que é uma responsabilidade pactual and then what is involved in that responsibility. e depois o que está envolvido nessa responsabilidade. First, then, it is a covenantal responsibility. Primeiro, é uma responsabilidade pactual. You will notice that Paul addresses his commandment to fathers. Vejam que como é que Paulo faz aqui o mandamento para os pais. Fathers, do not provoke your children to anger. Ele trata especificamente com os pais homens. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. By this language, we need to note that Paul is not exempting mothers from these responsibilities. Claro que com essa linguagem, Paulo não está tirando as mães dessa responsabilidade. For example, we learn in Solomon's instruction in Proverbs that mothers are often addressed alongside fathers. Por exemplo, nós sabemos que lá em Provérbios, quando Salomão fala sobre isso, mães e pais são mencionados. Paul is laying out parental responsibility. Paulo está aqui demonstrando essa responsabilidade do pai, mais especificamente. Why then does he address men, fathers in the family? Porque então ele endereça os pais homens mais especificamente. To focus on the covenantal responsibility of the nurture of our children. Para demonstrar então essa responsabilidade pactual na criação de nossos filhos. It is God's plan that the man, the husband, is the head of his wife and children. É o projeto de Deus de que o homem seja o cabeça e o representante da família. And as such, he has a covenantal responsibility. E como tal, ele tem essa responsabilidade pactual. He exercises a stewardship Ele exercita essa mordomia for which he will answer. pela qual ele vai dar respostas. Now, this is the norm. Essa é a regra. We recognize because of sin that we will have families that are led by mothers who have either been divorced or widowed. Nós sabemos que por causa do pecado existem famílias quebradas em cujas mães são responsáveis, as esposas por isso, são mães solteiras, por exemplo. And there will be families in which the husband is unconverted and the responsibility of the nurture of the children falls on the mother's shoulders. E haverá famílias também em que o pai não é um crente e aí essa criação de filhos recai sobre os ombros da mãe, da esposa. And in this case, these responsibilities entail to the mother. Nesses casos, então, essas responsabilidades acabam sendo da mãe. But I will say that when you have that type of situation, that the elders need to be sure they come alongside such families and assist in the rearing of the children. Gostaria de lembrar-lhes que, caso isso aconteça no meio de vocês, os presbíteros devem se aproximar ainda mais dessas famílias e tentarem substituir essa falta. But God's norm
in the authority structure of the church and of the home is male leadership. Mas a regra de Deus na igreja e na família é a liderança masculina, A stewardship of covenantal responsibility. uma mordomia baseada em responsabilidade pactual. R.L. Dabney suggests a second reason for the role of fathers. O teólogo Dabney ele sugere uma segunda razão para esse papel do pai. And that is, it appears in God's economy that the corrupt nature flows from the father to the children. Parece que na economia de Deus, então, a corrupção do pecado passa do pai para os filhos. I would say this because of the sacrament of circumcision Eu digo isso por causa do sacramento da circuncisão and because of the virgin conception of the Lord Jesus Christ. e por causa da concepção virginal do nosso Senhor Jesus Cristo. It was through the virgin conception, without the role of an earthly father, that Christ was born without original sin. Foi por meio dessa concepção virginal, sem a presença de um pai físico, que Cristo pôde nascer, ser concebido sem pecado. And so Dabney pointed out that we as fathers bear an extra responsibility for the spiritual well-being of our children. Então, Dabney nos mostra que nós, enquanto pais, homens, temos uma responsabilidade extra na criação de nossos filhos. And must give ourselves with all of our strength to their conversion and sanctification. E devemos, então, entregar a nós mesmos com uma força ainda maior para a conversão deles. Imagine that you were responsible for some significant injury to a son or daughter. Imagine que você foi o responsável por ter machucado o seu filho ou sua filha. You would devote the rest of your life to doing everything you could to take away from the effects of that injury. Você dedicaria toda a sua vida, o que quer que custasse, para tirar aqueles efeitos daquele machucado. How much more so should we as fathers seek to do all that we can to do away with the effects of original sin in the lives of our children. Quanto mais nós, enquanto pais, deveríamos nos dedicar para tirar os efeitos do pecado da vida dos nossos filhos. And so it is a covenantal responsibility Ou seja, é uma responsabilidade pactual for which each of us will give an answer to the Lord Jesus Christ on the day of judgment. pela qual cada um de nós daremos resposta no dia do juízo ao Senhor Jesus Cristo. What then does this responsibility involve? O que essas responsabilidades envolvem, então? Notice that Paul begins with the negative. Vejam que Paulo começa com a negativa. Fathers, do not provoke your children to anger. Pais, homens, não provoqueis vossos filhos a ira. I believe he starts here simply because of our own indwelling sin and weaknesses as husbands and fathers. Eu creio que ele começa aqui justamente por causa do pecado que ainda está em nós e as nossas fraquezas. And as wives and mothers. E como mulheres, fraquezas enquanto pais e como mulheres também, esposas. We must set a context for biblical nurture in the family. Nós devemos estabelecer um contexto de criação de filhos no nosso lar. And we do this, in the first place, we set the environment, the context, by not provoking our children to wrath or anger. E nós estruturamos esse ambiente ou estrutura não provocando nossos filhos a ira. What are ways that we do that? Quais são algumas formas pelas quais nós fazemos isso? How do we provoke them to anger? Como é que nós os provocamos a ira? In the first place, by being hypocritical. Em primeiro lugar, sendo hipócritas. That typical thing that we often hear, don't do what I do, do what I say. Aquela atitude típica, não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Or our children who see us behave one way in public or at church and another way at home. Ou os nossos filhos que nos veem agindo de uma forma em público, na igreja, mas diferente em casa. Who hear how we speak disrespectfully to husband or wife at home. Que nos ouvem falando de forma desrespeitosa enquanto cônjuges um com o outro. We must model for our children what it means to be a godly man and a godly woman. Nós devemos ser os modelos para os nossos filhos do que é um homem e uma mulher piedosos. We must strive for consistency. Devemos lutar por consistência. And part of that is when we are inconsistent, E parte disso é quando nós formos inconsistentes,
we ask their forgiveness. Nós pedimos perdão. We own our weakness. Nós admitimos as nossas fraquezas. And we say to them, I've sinned Dizemos, before you. dizemos a eles, nós pecamos diante de vocês. I've asked God to forgive me, but I ask you to forgive me. Eu já pedi a Deus para me perdoar e peço perdão a você também. Some parents say, oh, but we would lose our authority if we ever asked our children to forgive us. Alguns pais dizem, mas nós perderíamos a nossa autoridade se fôssemos pedir perdão a eles. But no, spiritual authority comes in spiritual openness, Não, mas transparency. a autoridade espiritual vem justamente por aí, por essa abertura espiritual, essa transparência Humility. e humildade. Another thing that happens with, or a problem with this, is sometimes our children will see us have an argument. Outra coisa que acontece é os nossos filhos nos veem tendo uma discussão. And we'll go off and we will make up, we'll deal with that biblically. E aí nós terminamos e tentamos lidar com aquilo biblicamente. They observe the argument, Eles observam a discussão, but they never saw the reconciliation. mas eles geralmente não veem a reconciliação. So it's also important that we come back to them and say, Mommy and Daddy sinned in front of you. E é importante então chegarmos a eles também e falarmos: papai e mamãe erraram, pecaram contra vocês. We've asked God to forgive us. Nós pedimos a Deus para nos perdoar, We've asked one another for forgiveness, já pedimos perdão um para o outro, but we want you to forgive us. mas queremos que vocês nos perdoem também. Now, these are the ways that we can maintain a consistent model, not be hypocrites. Então essas são algumas formas para mantermos uma consistência e não sermos hipócritas, So we will not provoke our children to wrath. para não os provocarmos à ira. A second way we provoke them to wrath is by our impatience. Uma outra forma de o provocarmos à ira é por nossa impaciência, Dealing with them in wrath and arrogance and hardness. lidando com eles com muita raiva, arrogância e até muita dureza. We must seek not to discipline them in anger, Precisamos buscar não discipliná-los em ira, not because they've done us wrong or harm, não simplesmente porque eles fizeram algo mal a nós, but because they've sinned against God. mas porque pecaram contra Deus. Psalm 18:35 says that God made them great by his gentleness. O Salmo 18:35 diz que Deus, ele nos torna grandes por causa da sua gentileza. And we experience that. E nós experimentamos isso. You know how the Lord is so patient with you Nós sabemos como Deus é paciente conosco. and bears long. E ele tem muita paciência, ele espera muito. That's how he nurtures us and cultivates us. E é assim que ele nos cria e nos cultiva. And that's how we will nurture and cultivate our children, not in harshness, but in gentleness. E é assim que vamos criar e cultivar os nossos filhos também, não de forma tão dura, mas de forma delicada, clemente. A third way in which we provoke our children to wrath is by being inconsistent in our discipline. Uma terceira forma de fazermos isso, levá-los à ira, é sermos inconsistentes na nossa disciplina. We enforce rules on the basis of our mood. Nós reagimos ou trazemos regras com base simplesmente no nosso humor. One day they have to walk in this very strict, narrow pathway, and any deviation we come down upon them. Um dia eles têm que andar ali na linha sem poder se desviar de qualquer forma, senão a gente vai puni-los bem. The next day, No próximo dia, we let them get away with near murder. nós deixamos eles chegarem perto até de assassinar alguém sem fazer nada. They never quite know where they are with you. Eles nunca sabem exatamente o que você espera deles. It's very important that as you deal with your children, that your discipline, your admonition does not depend upon your mood, É muito importante então que a admoestação a eles não dependa do seu humor, but upon simple rules that have been laid out with the consequences if they're violated. mas que dependam então dessas regras consistentes que são proporcionais ao que eles fizeram de errado. And that your yes means yes, your no means no, your do means do, your don't means don't. E que o seu sim signifique sim, o seu não signifique não, faça isso, não faça isso, sejam de fato consistentes.
You might think that, well, at least in the days you let them get away with things, that they would not be provoked to anger. Você deve pensar que às vezes quando você deixa que eles não sejam punidos, que isso é não provocá-los à ira. But they will be because children need consistency. Mas eles vão ser levados à ira porque eles precisam de consistência. There's an excellent pamphlet. I don't know if it's in Portuguese, but if it isn't, it needs to be. Tem um panfleto muito interessante que eu não sei se já está em português, mas se não tiver, precisa estar. Its older title was Children, Fun or Frenzy. O título dele antigo era Filhos Bons ou Maus, alguma coisa nesse sentido. And I think the newer title is something like Under God's Loving Command, Children, Fun or Frenzy. E debaixo, então, dos mandamentos de Deus, o mesmo título, Filhos Bons ou Maus, bons ou ruins. There was a young family that I had been brought back into their lives a few years ago. Houve uma família, há algum tempo atrás, na qual eu fui mais uma vez trazido mais para próximo. And I noticed that the children were driving them crazy. E eu percebi que os filhos estavam deixando eles loucos. Because they would tell them to do something and the children wouldn't do it. Porque eles diziam para os filhos fazerem alguma coisa e eles não faziam. So I spoke to them about that, Então eu falei com eles sobre isso recommended that pamphlet, e sugeri aquele livretinho. and within 1 year, that family was exactly the opposite of what they were. E dentro de um ano, a família era exatamente o oposto do que eles eram naquele dia. They have a wonderful home, and he's now a very good pastor in the Orthodox Presbyterian Church. O lar deles é maravilhoso e ele é um pastor excelente na igreja presbiteriana ortodoxa nos Estados Unidos. Very simple advice on how to be consistent in rearing our children. Então, um conselho bem simples em como sermos consistentes na criação dos nossos filhos. A fourth way we provoke them to anger is by being unreasonable. Uma quarta forma de levarmos a ira é não sermos razoáveis. We need to be careful in our rules with the children when they're young. They need to be simple rules and clear. Devemos tomar cuidado para que as nossas regras, principalmente quando elas são menores, as crianças são menores, que elas sejam mais claras e simples. Don't put demands on them beyond their ability, Não façamos exigências que vão além de sua habilidade. or deny requests simply because of your whim. Ou negar algum pedido deles simplesmente porque nós não queremos aquilo. Seek to be biblically reasonable with them, both in your rules and expectations and punishment. Busquemos ser razoáveis então com eles, tanto nas regras, quanto nas expectativas e nas próprias punições. The fifth way that we can provoke them to wrath is by neglect. A quinta forma para levá-los à ira é sermos negligentes, Having little time for them, tendo pouco tempo com eles, neglecting intimate conversation, negligenciando conversações íntimas, family time, o tempo de família com qualidade, building memories. criando memórias boas. So often when a teenager wants to withdraw into his own world, Muitas vezes, quando os adolescentes querem se isolar no seu próprio mundinho, it's because the parents were not sufficiently involved in his world when he was open to them. é porque os pais não se envolveram com o seu mundo quando ele estava aberto para isso. And so we must realize that yes, it's proper to prepare for their well-being, their clothing, their education. Sim, claro, nós devemos nos dedicar também ao seu bem-estar, à sua educação, às suas vestimentas, o cuidado material. But much more important is it that we give them ourselves. Mas ainda mais importante é o fato de nos doarmos a nós mesmos a eles. And so Paul says, do not provoke your children to anger Então Paulo diz, não provoqueis vossos filhos a ira, by hypocrisy, por hipocrisia, impatience, impaciência, inconsistency, inconsistência, unreasonableness, falta de razonabilidade or neglect. ou negligência. If you want their ear, Se vocês querem o ouvido deles, more importantly their heart, mais importante é o seu coração, do not provoke them to anger. não os provoqueis a ira. And as you see some of these patterns in your life, E ao observar algum desses padrões em suas vidas, repent of them, cast yourself on God's grace, arrependa-se, derrame-se na graça de Deus,
sit down with them and confess to them, Sentem-se com eles e confessem a eles. and seek God's grace to build better relationships. E busquem a graça de Deus para construírem melhores relacionamentos. So negatively, do not provoke your children to wrath or anger. Então, negativamente, ele começa dizendo, não provoqueis vossos filhos a ira. Positively then, Mas positivamente, the goal is to bring them up in the discipline and instruction of the Lord. a instrução é criá-los na disciplina e na instrução ou admoestação do Senhor. The word in the English Bible translated bring them up is the same word used in chapter 5 verse 29 to nourish. A palavra aqui, criai-os, é a mesma palavra no grego de em Efésios 5, 29, alimentar, cuidar. We are to cherish and nourish and be alongside our children and help them develop. Devemos ter carinho, alimentar os nossos filhos para que eles possam se desenvolver. The goal is that they'll grow up mature in Christ, fearing God. O objetivo é que eles cresçam maduros em Deus e temendo a Deus. Good members of the church and citizens in the state. Bons membros da igreja e também cidadãos lá na sociedade. As I've already intimated, it is through this that reformation will come. É por meio disso, como já disse antes, que a reforma virá. This nurturing requires two things: Essa criação requer duas coisas: discipline disciplina and instruction. e instrução ou admoestação. Now in the Bible, these things are never divorced. Na Bíblia, essas coisas nunca estão divorciadas. They must work hand in hand, Devem sempre trabalhar juntas. and they both are absolutely necessary. E são ambas absolutamente necessárias. First, then, what does Paul mean by discipline? Primeiro, o que é que Paulo quer dizer com disciplina? To train them by punishment and reward. Significa treiná-los com castigo e recompensa. For their sin rooted in their hearts, Pois os pecados ainda presentes nos seus corações, and God has appointed discipline as the means of rooting it out. Deus estabeleceu a disciplina para tirar esse pecado dali. We see the necessity of discipline in many proverbs, but take, for example, 19, verse 18. Nós vemos a necessidade de disciplina em muitos provérbios, mas vejam mais especificamente Provérbios 19, 18. Provérbios 19, versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Literally, it is to cause his death. Literalmente aqui significa, não te excedas para causar a sua morte. Not physical death, Não morte física, but spiritual death. mas a morte espiritual. Now, if your child were seriously ill physically, Se o seu filho estivesse muito doente fisicamente, perhaps they need surgery. talvez ele precise de uma cirurgia. As much as you would not want to inflict that pain, Por mais que você não queira dar a ele aquele tipo de dor, you would recognize its necessity in order to save their lives. você deve reconhecer que é uma necessidade para que sua vida seja salva. When our daughter was 2, Quando nossa filhinha tinha 2 anos, she developed a cyst on her thyroid, ela teve um cisto na tireoide. and she had to have an operation. Teve que ter uma cirurgia. And I'll never forget how we felt as you stand there so helpless and they take your child away. E eu nunca vou me esquecer, enquanto nós estávamos ali vendo a filhinha sendo levada e você num sentimento de incapacidade, inutilidade. It hurt us. Nos machucou, It would hurt her physically, e claro que a machucaria fisicamente, but she also, for a period of time, might feel rejected. e talvez por um tempo, até um período de rejeição. It was painful, Era doloroso, but it was necessary. mas necessário. And the discipline of our children is painful, but necessary. E a disciplina aos nossos filhos, ela também é dolorosa, mas necessária. It has two primary purposes, Tem dois propósitos principais. both keeping in mind the overall goal of bringing them to be mature fearers of God, Lembrando que o objetivo principal é levá-los a uma maturidade para serem tementes a Deus. one I call retribution.
Um propósito da disciplina é a retribuição. And by that I mean our children need to learn that sin has consequences. E por isso eu quero dizer que os nossos filhos precisam aprender que o pecado tem suas consequências. Proverbs 29:15. Provérbios 29:15. The rod and reproof give wisdom, A vara e a disciplina dão sabedoria, but a child who gets his own way brings shame to his mother. mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. We've all seen examples of the child who gets his own way. Nós todos já vimos exemplos de um filho que tem a sua vontade satisfeita o tempo todo, Throwing a fit in the market. dando aquele escândalo no mercado, na The feira. mother's pleading for them to stop. E os pais estão ali, por favor, pare, pare. They continue. E eles continuam, They misbehave. têm um comportamento péssimo And they suffer no consequences. e não sofrem qualquer consequência por And when aquilo. that starts with a young child, E aí, quando isso começa com uma criancinha, and that child grows, e essa criança cresce, never facing the consequences of his actions, nunca experimentando as consequências dos seus atos, he or she will grow up to be irresponsible ele ou ela vão crescer para serem irresponsáveis and really have consciences that are shameless and seared. e, infelizmente, terem consciências que são até mesmo cauterizadas. Perhaps you read or saw in the news a few months ago, there was a teenage boy who had been drunk and had killed somebody driving. Talvez você tenha ouvido no jornal de um adolescente que foi dirigir enquanto estava bêbado e acabou matando alguém. And all the judge did was put him under a probation. E tudo que o juiz fez foi dar a ele uma punição bem levezinha, um período de probatório. He broke his probation, Ele quebrou esse período probatório. at which point he should go to jail. E, ao ter feito isso, ele deveria ter ido para a cadeia. His mother took him and fled to Mexico. Mas a sua mãe o tomou e fugiu com ele para o México. Now that's the extreme example, but that's what we're doing when our children do not face the consequences of their actions. E é claro que esse é um exemplo extremo, mas é exatamente isso que estamos fazendo quando os nossos filhos não encaram as consequências do seu pecado. They need to hurt a little bit. Eles precisam ser machucados um pouquinho. They need to be deprived of privileges Eles precisam ser tirados de algum privilégio when they're young quando são jovens, before they do awful damage. antes que eles façam coisas mais terríveis lá na frente. And of course, the second purpose is correction. E é claro que o segundo propósito da disciplina é a própria correção. Proverbs 23, verses 13 and 14. Provérbios 23, 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. You shall rescue his soul from hell. Livrarás a sua alma do inferno. Because God's appointed discipline of the children as a means of grace in their lives. Porque Deus determinou a disciplina da criança, do filho, como um meio de graça para ela. What then is the method of our discipline? Qual é então o método da disciplina? It begins, as I said, with rules that are clear and simple. Deve começar com regras que são claras e simples. Young children will need many more rules. Crianças mais novas vão precisar de mais regras. As a child grows and shows responsibility, the list of rules shrink. E enquanto a criança vai crescendo e mostrando mais responsabilidade, essa lista vai diminuindo. The goal is that they learn to make responsible decisions while at home. O objetivo é que eles passem a tomar decisões maduras, responsáveis em casa. So we give them increasingly greater freedom. Então vamos dando a eles cada vez mais liberdade. And when they make poor decisions, they're at home, where we're able to help them deal with the consequences. E quando eles tomam decisões erradas, eles ainda estão em casa e nós os ajudamos a lidar com as consequências. But attached to these rules Mas anexadas a essas regras, are threatenings and rewards. devem estar ameaças
e recompensas. Punishment and reward. Castigos e recompensas. So that they understand what will happen if they break the rules. Para que eles entendam exatamente o que vai acontecer caso quebrem as regras. We also enforce good behavior by reward. Nós também damos recompensas pelo comportamento bom. There's some Christians that think we should not reward our children. Há alguns cristãos que pensam que nós não devemos recompensar os filhos. Aren't you glad that God doesn't think that way? Você não está feliz que Deus não pensa dessa maneira? The Bible is full of blessings and rewards. A Bíblia é cheia de bênçãos e recompensas. They're all of grace, É tudo por graça, but He often is motivating us and encouraging us to obedience by offering us blessing and reward. mas geralmente Deus constantemente ele está nos motivando, nos dando bênçãos e recompensas. And so we do that with our children. E nós fazemos isso com os nossos filhos também. If they break the rule, the law, the commandment, Se eles quebrarem a regra, a lei, o mandamento, they will suffer consequences. sofrerão consequências. And significantly among those, particularly when children are younger, is to be corporate punishment. E especialmente quando os filhos ainda são pequenos, a punição deve ser física mesmo. We just read in 23:13, although you strike him with the rod, he will not die. Nós vimos aqui em Provérbios 23 que mesmo que o fustigares com a vara, ele não morrerá. In 13:24, E lá em Provérbios 13, 24, he who withholds his rod hates his son. He who loves him disciplines him diligently. o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Corporal discipline is an act of love. A disciplina física é um ato de amor. When our daughter was in first or second grade, she came home from school saying, "Daddy, in Sweden, they cannot." No, she said, "I'm glad I don't live in Sweden." Quando minha filhinha estava na primeira, na segunda série ainda, ela voltou da escola e disse assim: pai, como eu estou feliz que a gente não mora na Suécia. Now, that was a strange thing for a little child to say. E isso era estranho para uma criança daquela idade dizer. Well, Sarah, why are you glad you don't live in Sweden? Por que você está feliz de não morar lá na Suécia? Because in Sweden they cannot spank their children. Porque lá na Suécia eles não podem bater, dar palmada nos filhos. And she had more than her fair share of spanking. E ela teve muitas palmadas. And she did not enjoy them. Ela com certeza não gostava das palmadas. But she recognized the benefit. Mas ela reconhecia os seus benefícios. And even though the culture is going increasingly to come down on us that we shouldn't do this, E mesmo que a cultura continue aumentando a ideia de que nós não devemos fazer isso, we must honor God, nós devemos honrar a Deus, not the child psychiatrist. não o psiquiatra da criança. But that's not the only way that they pay consequences for sin. E essa não é a única forma de pagar por aquilo que fizeram, as consequências do pecado. We can restrict them of privileges, Podemos restringi-los de alguns privilégios, take away privileges, tirar privilégios. and work with them to explain to them the relationship of obedience and privilege. E trabalhar com eles exatamente essa ideia da obediência e privilégios. And as they obey, E ao obedecerem, then we attach increased privileges to them. e aí anexamos então esses outros privilégios também. So they will learn that the more they obey, the more they'll be able to do those things, proper things that they want to do. Para que eles vejam a consequência de cada vez mais obedecer, cada vez mais ter esses privilégios. But the discipline, whether it's corporal or restrictions or privileges, must always be accompanied with explanation. Mas essa disciplina, então, quer ela seja física ou uma mera restrição de privilégios, deve sempre ser junto de uma explicação, Based on scripture, baseado em escritura, prayer, oração, help them come to a point to confess their sin, ajudá-los a chegar a um ponto de confessar os seus pecados and assure them of your love for them. e fazê-los perceber do seu amor por eles. So that is the disciplinary part of our work. Essa é a parte disciplinar do nosso trabalho.
The other part then is to bring them up in the admonition or instruction of the Lord. A outra parte, então, é a admoestação ou instrução do Senhor. And this is both informal and formal. E isso será informal e formal. There's a lifestyle instruction. Existe uma instrução que permeia toda a vida, That God spells out in Deuteronomy chapter 6. que Deus diz lá em Deuteronômio 6, We'll read 4 through 9. de 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Do you see what God is teaching us here? Vejam que Deus está nos ensinando aqui. That in all of life, we are to be using every occasion to teach our children. Que em toda a vida nós devemos usar as ocasiões para ensinar os nossos filhos. Getting up, going down, sitting at the table, going out. Ao acordar, ao dormir, ao estar à mesa, saindo. All of life, with all of its circumstances, is a classroom. Toda a vida, com todas essas circunstâncias, são a sala de aula. And we're taking the occasion constantly to help our children develop a biblical view of life. E estamos buscando todas as ocasiões para trazer aos nossos filhos essa visão bíblica da vida. How many questions does your 2-year-old ask a day? Quantas perguntas o seu filhinho de 2 anos de idade faz por dia? Innumerable. Inumeráveis. And sometimes they can get carried away. E às vezes eles exageram, claro. But actually, that's how God has wired them. Mas foi assim que Deus os criou, os estruturou. And our tendency is, after about 10 questions, is to begin to just forget about it, say something. E a nossa tendência é, depois da 10ª pergunta, você já começa a deixar para lá. But every question is an opportunity to tell them something about the triune God and the Lord Jesus Christ. Mas toda pergunta é um método, uma forma para você dizer a eles a respeito do Deus triuno e do Senhor Jesus Cristo. And they get older. E aí eles ficam mais velhos, We're around the dinner table, estão ali na mesa de jantar, and we're talking about what's going on in the news. estão falando sobre o que está acontecendo no jornal. Our son was 4 years old. O nosso filho tinha 4 anos. He played with a little boy down the street whose uncle was the mayor of Houston. Ele brincava com um menininho na mesma rua cujo tio era o prefeito de Houston. And the little boy's mother called my wife one day. E a mãe daquele amiguinho ligou para minha esposa um dia. What do you people talk about down there? O que é que vocês conversam aí na sua casa? She said, Joey said to them, this was back during the election between Reagan and Carter. Reagan is our president, who is yours? Ela disse que o meu filho Joey chegava lá na casa deles e dizia assim, isso era na época da eleição entre o Ronald Reagan e o Carter, presidentes, né? E ele falava, o meu candidato é o Reagan, e o de você, o seu qual é? So later on, our daughter would get a bit frustrated with the conversations, and she said, why can't I just watch a movie? E depois minha filha ficava um pouquinho frustrada com as conversações e falava, por que a gente não pode simplesmente assistir um filme? I said, because you can't. Porque você não pode? She'd not been off to Christian college for 2 weeks, and she calls home. E aí ela foi para uma faculdade cristã, passou lá 2 semanas e ligou para casa. I am so glad for those dinner time conversations, Eu fico muito agradecida por aquelas conversas durante o jantar, because I know how to think, porque eu sei pensar and the people around me don't. e as pessoas ao meu redor não sabem. And so this all of life, an opportunity to teach our children about God and His ways. Então vejam como esse ensinamento ele de fato está por toda a vida e assim nós aproveitamos para ensinar os caminhos do Senhor. When I was a young Christian and I read this passage in Deuteronomy, Quando eu era um jovem crente e li essa passagem em Deuteronômio, it made me want to get married and have a family, me deu vontade de me casar e ter uma família, just to be able to do this. para poder realizar isso.
But there's also formal education. Mas há também uma forma mais formal de instrução. And of course, first and most importantly, that is in the scriptures. E claro que isso é primordialmente focado nas escrituras, With family worship, com o culto doméstico, Bible and catechetical instruction, a instrução do catecismo, Bible memorization, memorização de escritura, catechetical memorization, memorização do catecismo memorization também, of psalms and hymns. memorização dos salmos e hinos. Take your little ones before they can read and help them to memorize some of the things you use in the service. Pegue os seus pequenininhos e ajude-os a memorizar coisas que vocês fazem no culto. There's also the broader general revelation education for which you are responsible as a parent. E há também essa instrução mais abrangente que diz respeito à revelação geral, da qual vocês também são responsáveis. There is not a millimeter in this entire universe that's not under the sovereign authority of the Lord Jesus Christ. Não há 1 milímetro sequer em todo esse universo que não esteja debaixo da soberania de Cristo. And so you are responsible to see them as they're instructed in math or history or science or literature to do so in a way that they fear God. Então você é responsável para supervisionar a instrução deles em matemática, biologia e química, para que façam tudo isso para a glória de Deus. And learn to think God's thoughts after him. E aprendam a pensar os pensamentos de Deus. And then of course are simply the details of everyday living. E aí, claro, os detalhes da vida diária. I didn't have a father, Eu não tive um pai, and so I was never taught how to fix anything. então não me foi ensinado como consertar absolutamente nada. I learned the hard way. Eu aprendi da forma mais difícil. I did a little better with my children, but again, I didn't know a lot. Eu fiz um pouquinho melhor em relação aos meus filhos, mas eu não sabia muitas coisas também. But it's important that we teach them the basic things of everyday living. E é importante, então, ensinar a eles essas coisas tão cotidianas e às vezes irrelevantes, que parecem irrelevantes. We're trying to build whole, productive citizens who honor God. Nós buscamos construir, então, esses cidadãos que vão, de fato, glorificar e honrar a Deus em todas as coisas. Make simple repairs. Que saibam fazer reparos básicos. Cook in the kitchen. Cozinhar. Boys and girls change tires. Meninos e meninas aprenderem a trocar pneu. How to balance a checkbook, although with the computer that's not as important Como as it used to be. organizar um orçamento. Claro que hoje com o computador isso é ainda mais fácil. But you've got the idea. Você está tendo aqui a ideia. And as part of church's discipleship, E como parte do discipulado da própria igreja, when you have new Christians coming in, quando você tiver novos cristãos chegando, they're not going to know how to do anything. eles não sabem fazer nada disso. We don't just teach them the Bible. Nós não apenas os ensinamos a Bíblia, You must teach women how to run a house, make a This- menu, live by a budget. precisamos ensinar as mulheres a cuidar da casa, a fazer um cardápio, a ter um orçamento adequado. Teach men how to be men, godly men, Ensinar os homens a serem homens de verdade, homens who piedosos, can run their homes, que sabem administrar o seu lar, who know how to work properly, que sabem trabalhar apropriadamente, how to seek a job. como buscar um emprego. These are things we teach our children. These are things we're going to teach the children in the faith, Lord willing. Essas coisas nós ensinamos aos nossos filhos e ensinamos também aos filhos da fé. And so, what I've sought to show you here is that God will bless the family, the church, even the state, when we seek as parents to rear our children in the nurture and admonition of the Lord. E o que procurei fazer com vocês aqui nessa manhã é mostrar que Deus vai abençoar a família, a igreja e até mesmo o Estado, se nós pais buscarmos criar os nossos filhos na disciplina e na instrução do Senhor. In the early edition of the Confession of Faith, as it was published in Scotland, Na edição mais primária da Confissão de Fé, quando foi publicada lá na Escócia, Thomas Manton wrote a prefatory letter. o Thomas Manton escreveu uma carta prefácio. And in the letter, he said that the Christian family is both a nursery and a seminary. Ele disse que a família é tanto um berçário quanto um seminário. And by nursery, he was using the analogy of
a greenhouse, a place where little plants would be prepared to be put out into the world. E por berçário, ele quis dizer que a igreja é como uma estufa que cuida de plantinhas para que elas tenham vida, e esse berçário cuidaria desses pequeninos para que eles também tivessem So vida. the Christian family is the place that God puts these little saplings, Então a família cristã é o lugar onde Deus coloca esses brotinhos, a protected environment, um ambiente protegido, so that they can then be transplanted into the world. para que eles sejam então transplantados para o mundo. Sometimes I hear parents say, I don't want to raise my child in a greenhouse. Às vezes eu ouço um pai dizendo: eu não quero criar o meu filho numa estufa. I want them exposed to the world. Eu os quero, quero expostos ao mundo. Not I. Não eu. I want my child in that safe, protective place until they grow strong and can go into the world. Eu quero os meus filhinhos ali, naquele ambiente protegido, até que eles sejam grandes e fortes para irem para o mundo. The other figure was a seminary, A outra ilustração é a de um seminário. not the place where men are prepared for the ministry, Não necessariamente o lugar onde homens são preparados para o ministério, but the finishing school, mas aquela escola que dá o toque final. the place where people are equipped to go into their vocations. O lugar onde as pessoas são preparadas para responder à sua vocação. And the family is the seminary for the church and the state. E a família é esse seminário, então, da igreja e do Estado. In Psalm 128, No Salmo 128, the psalmist tells us how God will bless the family and the church. o salmista nos diz como Deus vai abençoar a família e a igreja. Just read that quickly. Salmo 128, cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. So in the first 4 verses, we see God's blessing on the family. Então nós vemos aqui os 4 primeiros versículos, é a bênção do Senhor sobre a família. Verse 5 shows us the role of the church in the prosperity of the family. O versículo 5 nós vemos o papel da igreja na bênção da família And then the prosperity of the church through the family. e a prosperidade da igreja por meio da família. May you see the prosperity of Jerusalem, Para que vejamos a prosperidade de Jerusalém, children's children, filhos dos filhos, peace, wholeness on Israel, God's church. paz sobre Israel, a igreja de Cristo. So this is the ideal that God sets before us. Esse é o ideal que Deus coloca diante de nós. And I never teach or preach on this topic that I'm not greatly convicted of my failures in the past. E eu nunca prego ou ensino sobre esse assunto sem que eu não seja o primeiro a ser convicto dos meus erros. And I'm sure that most of you men here today are as well, E tenho certeza que vocês, homens, aqui também estão convictos dos erros de vocês. and women. E mulheres também. And that's why I like to come back to the Lord Jesus Christ. E é por isso que eu sempre gosto de voltar para o Senhor Jesus Cristo. Now, I should have said earlier and emphasized the fact that all of this instruction is to press upon their consciences the need for Christ as their Savior. Deveria ter dito anteriormente que a principal coisa na criação dos filhos é botar ali na cabecinha deles a necessidade que eles têm de Cristo. We are seeking their conversion Estamos buscando a conversão deles and their sanctification. e a sua santificação. We want them to understand the beauty and joy of pardon. Queremos que eles entendam a alegria e o dever do perdão. And I want you to understand that. E quero que vocês entendam isso. One of the great things about grace is there's always a tomorrow. Uma das coisas mais maravilhosas sobre graça é que sempre há um amanhã. We might have some difficult consequences because of things that we've done, Talvez tenhamos consequências ruins pelo que fizemos ou deixamos de fazer. but in grace there's always hope, Mas em graça há sempre esperança. always a new day. Sempre um novo dia. And so as you are aware of things that you should have done differently, E ao estar conscientes do que vocês precisam fazer de forma diferente, ask God to forgive you. peça a Deus que lhe perdoe primeiro. Ask your son or daughter
to forgive you. Peça perdão aos seus filhos. Sometimes you'll be in the situation that we were in, and our son was for a period of time in rebellion. Talvez você se encontre numa situação que eu e minha esposa tivemos. Nosso filho ficou rebelde, se afastou. And I was so aware of all my failures. E eu estava tão ciente das minhas falhas. But I could, with a good conscience, pray, Mas eu podia muito bem, com uma boa consciência, orar. Lord, you know the one thing I wanted was to raise this young man for you. Senhor, o Senhor sabe que o que eu mais queria era criar esse menino para você. So forgive me of my sin, his mother of her sins. Por favor, me perdoe, perdoe os pecados de minha esposa Bring him to yourself, e traga-o para você mesmo. which he did. E o que ele fez? And so turn to Christ in everything and for everything. Então, volte-se para Cristo em tudo e para tudo. And if the situation seems daunting to you, E se a situação parece grandiosa, pesada demais para você, in Christ Jesus, by his Spirit, is also the grace to move forward. em Jesus Cristo e no seu Santo Espírito há sempre a graça de continuar. And so may God give us grace in our homes and in our church Que Deus possa nos dar graça à igreja e às nossas famílias to discipline and teach our children, para disciplinar e instruir os nossos filhos, that we might see God's greater blessing upon the church para que possamos ver as bênçãos do Senhor de forma ainda mais evidentes na igreja and the world around us. e no mundo ao nosso redor. Amen. Amém. Vamos orar.